Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre lei cinética, que é o último assunto que nós vamos falar então sobre cinética química, tá bom? Nós já falamos sobre a velocidade, nós já falamos sobre os fatores que influenciam a velocidade e agora nós vamos falar sobre a lei cinética. Dentro da lei cinética nós temos o que? Nós temos a expressão da lei cinética, que ela equivale, então, né, à expressão que nós usamos para a reação. Então, imaginem aqui, né, que para essa reação, essa expressão de reação genérica aqui, nós temos, então, o número de mols, né, de um composto X, mais um outro número de mols de um composto Y, reagindo e formando produtos. Para essa equação aqui, nós vamos ter essa lei de velocidade cinética. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Então, nós vamos conseguir, a partir da reação química, né, da expressão de reação química, nós vamos conseguir montar a expressão para a lei cinética, ou seja, para a velocidade dessa reação. Então, para essa reação genérica, nós teríamos aqui o quê? Velocidade igual a uma constante, e essa é a constante de proporcionalidade. Ela vai ser característica, então, a reação e a temperatura também. Ela pode variar com a temperatura, tá bom? Nós chamamos ela, então, de constante de proporcionalidade ou constante da velocidade, ok? Nós vamos ter, então, aqui a concentração do composto X, aqui o primeiro reagente, elevado a um certo expoente vezes a concentração do expoente y, aliás, desculpa, do componente y, tá bom? Elevado a outro certo expoente. Então, vamos entender melhor aqui, né? Esse V, ele é a velocidade da reação, o K, como eu havia falado, é a constante de velocidade, e aí aqui nós temos as concentrações dos nossos dois reagentes elevados a um determinado expoente. Esse expoente ele vai ser determinado experimentalmente e nós conseguimos determinar ele olhando então as variações nas concentrações, tá bom? Bom, o M aqui no caso, né, significaria a ordem de reação em relação a X e o N a ordem de reação em relação a Y. Ou seja, seria mais ou menos como que a reação está se comportando aqui em relação a X e em relação a Y, tá bom? Quando nós somamos esses dois expoentes, nós vamos ter a ordem global da reação. E para ficar melhor, né, para não ficar tão abstrato, nós vamos ver agora 3 exemplos. O nosso primeiro exemplo aqui nós temos aqui essa determinada reação, certo? Então, de decomposição aqui do N2O5. E nós temos essa tabela que nos fala o quê? Que a concentração de N2O5, ela vai alterando. E com isso, a velocidade inicial também vai alterando, tá bom? Então, aqui, olha, reparem. O que nós temos que observar quando nós temos essas tabelas? Aqui, ó, da primeira para a segunda, a concentração dobrou. Então, ela ficou vezes 2 aqui, certo? E aqui na velocidade, o que aconteceu com a velocidade? Ela passou de 0,16 para 0,32, ou seja, ela dobrou também. Então, aqui foi vezes 2, aqui vezes 2. Daqui, o que aconteceu? A gente pode colocar aqui, ó. Ela triplicou, né? Vezes 3. Deixa eu focar aqui de novo. Então, vezes 3. O que aconteceu aqui? De 0,16 para 0,48, ela também triplicou. Com isso, nós vamos ver que a expressão da lei da velocidade cinética para essa reação, ela vai ser diretamente proporcional. Por quê? A concentração aumentou 2 vezes, a velocidade aumentou 2 vezes. A concentração aumentou 3 vezes, a velocidade aumentou 3 vezes. Então, como que nós vamos escrever a expressão de velocidade aqui? Nós teríamos, então, que velocidade igual uma constante, que vai depender, então, da reação
e também da temperatura vai ser igual a concentração... igual não, igual já tem ali. Vai ser, então, igual a constante vezes a concentração do nosso reagente. Qual que é o nosso reagente? N2O5, certo? Elevado a um expoente que indique, então, esse comportamento. Como ele é diretamente proporcional, o expoente daqui seria igual a 1, tá bom? Porque é diretamente. Se aqui aumentasse 2 vezes e aqui aumentasse 4, nós íamos ver que esse expoente aqui, ele iria mudar. É o caso do exemplo 2 que nós vamos ver no próximo vídeo, ok? Então, a expressão da lei cinética ficaria assim para esse exemplo.